Esse vídeo é um oferecimento da Boutique do Boleiro, uma das melhores lojas de materiais esportivos da atualidade. Na Boutique, você vai encontrar só produtos de qualidade, seja camisas de times europeus, brasileiros, camisas de seleções, conjuntos de treino, camisas retrô e muito mais. E tudo isso com frete grátis durante todo esse mês de setembro. Além disso, a loja ainda oferece a opção de personalização das camisas com nome e número. Olha, não é à toa que a Boutique do Boleiro já tem mais de 2.000 clientes satisfeitos espalhados pelo Brasil. Aproveite e acesse agora mesmo o site www.boutiquedoboleiro.com.br ou, se preferir, faça o pedido pelo Instagram. Boutique do Boleiro, seu manto sagrado tá aqui. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. A temporada de 2010 por pouco não foi histórica para o Goiás Esporte Clube. Apesar de ter sido facilmente rebaixado para a segunda divisão do Brasileirão, a equipe esmeraldina fez uma campanha avassaladora na Copa Sul-Americana daquela temporada e quase levou para casa o troféu de campeão. Depois de passar por Grêmio, Peñarol, Avaí e Palmeiras, o Goiás teve que encarar na grande final o Independiente da Argentina. Na primeira partida da decisão, em Goiânia, vitória do Esmeraldino por 2-0. Já na volta, em Avejaneda, o Independiente foi o vencedor por 3-1. Como as equipes igualaram no saldo de gols e não existiu o critério de gol fora, foi preciso uma prorrogação e em seguida uma disputa por pênaltis para definir o título. E os argentinos acabaram levando a melhor, vencendo pelo placar de 5-3. No vídeo de hoje, para homenagear esse vice-campeonato do Goiás, o Gol de Canela traz um conteúdo especial sobre o que aconteceu com cada um dos jogadores que estiveram presentes naquele elenco esmeraldino. Confere só! Ao todo, 28 jogadores foram inscritos pelo Goiás naquela Sul-Americana de 2010. Bora conhecer cada um deles, começando pelos goleiros. Considerado um dos grandes ídolos do Goiás, o goleiro Arley foi titular nos 10 jogos daquela Sul-Americana. Ele permaneceu no clube até 2014 e depois se aposentou dos gramados. Hoje, aos 49 anos, Arley ocupa o cargo de vice-presidente no próprio Goiás. Reserva imediato, o goleiro Fábio ficou toda a campanha no banco de reservas e já no ano seguinte optou em deixar o Goiás. Ele seguiu tocando sua carreira por vários clubes do Brasil, até se aposentar dos gramados no final do ano passado com a camisa do 15 de Piracicaba. Fábio está com 42 anos. Cria da base, Pedro Henrique também não foi usado na Sul-Americana de 2010. Ele permaneceu ligado ao Goiás até 2013 e depois disso tocou sua carreira por alguns clubes, até se firmar nos últimos anos no Aparecidense. O goleirão está com 35 anos. Vamos agora para os zagueiros. Cria da base, Rafael Tolói tinha apenas 19 anos naquela Sul-Americana de 2010. Mas, apesar da pouca idade, jogou 8 dos 10 jogos da campanha. Vendido para o São Paulo em 2012, Tolói deixou o Brasil em definitivo 2 anos depois. E hoje em dia, além de defender a seleção italiana, é um dos jogadores mais importantes da defesa do Atalanta. Ele está com 30 anos. Mais um oriundo da base, Hernando jogou os 10 jogos da campanha, todos como titular, e até chegou a marcar um gol. Só deixou o Goiás em 2013, quando foi vendido para o Internacional. Depois disso, rodou os últimos anos por Sport Recife e Bahia, até chegar ao Vasco da Gama agora em 2021. Hernando está com 33 anos. Titular nos 2 jogos contra o Peñarol, Valmir Lucas foi mais um que não deixou o Goiás após aquela histórica campanha na Sul-Americana. Aliás, seu último registro como jogador foi justamente no Esmeraldino em 2016. Valmir Lucas está com 32 anos. Um dos mais experientes daquele elenco, o defensor Marcão, jogou um total de 9 jogos no vice-campeonato de 2010. Ele ficou no clube para 2011, mas ao final daquela temporada anunciou sua aposentadoria dos gramados. Marcão tem hoje 46 anos e é atualmente técnico do São Joséense. Augusto foi o único zagueiro inscrito que não foi usado naquela Sul-Americana. Aliás, ele deixou o Goiás antes mesmo da final continental. Depois de rodar por alguns clubes do Brasil, Augusto se aposentou dos gramados em 2019 e atualmente, aos 35 anos, trabalha nas categorias de base do Atlético Goianiense. Chegamos aos laterais. Titular na reta final da campanha, o veterano Carlos Alberto participou de 9 jogos e chegou a marcar 2 gols e dar 4 assistências. Na maioria das vezes foi usado como volante. Ele permaneceu no Goiás para a temporada seguinte, mas depois passou a rodar por vários clubes do sul do Brasil.
Aos 43 anos, seu último registro como jogador foi em 2019, no Camboriú. 8 jogos e 3 assistências foi o que fez o lateral direito Douglas, mais uma cria da base do Goiás. Ele tinha na época apenas 19 anos. Douglas deixou o Esmeraldino em 2012 para se transferir para o São Paulo. Depois, ainda rodou por Barcelona, Sport Gijón e Benfica, até chegar ao futebol turco em 2018. Aos 31 anos, ele é atualmente atleta do Besiktas. Contratado ao longo daquela temporada de 2010, o lateral esquerdo Júnior, aquele mesmo campeão do mundo com o Brasil em 2002, jogou apenas os 2 primeiros jogos do Goiás naquela Sul-Americana. No alto dos seus 37 anos, logo após o vice-campeonato no torneio continental, ele resolveu se aposentar dos gramados pela primeira vez. Júnior tem hoje 48 anos, mora em São Paulo e participa frequentemente de alguns eventos ligados ao futebol. Emprestado pelo Corinthians, o lateral esquerdo Wellington Saci acabou sendo titular do Goiás em 8 jogos naquela Sul-Americana. Logo após a campanha, ele deixou o clube para jogar no Sport Recife. Depois disso, rodou por diversos clubes do Brasil, até chegar ao Atlético Cajazeiras da Paraíba, agora em 2021. Saci está com 36 anos. Inscrito ao longo da competição, o lateral esquerdo Lennon foi relacionado por algumas partidas, mas não entrou em campo na Sul-Americana de 2010. Emprestado pelo Flamengo na época, foi devolvido ao clube já no ano seguinte. Hoje, com 31 anos, ele é jogador da Portuguesa. Agora é a vez de lembrarmos os jogadores de meio de campo. O volante Amaral foi titular nos 10 jogos daquela campanha. Ainda conseguiu marcar um gol e dar uma assistência. Apesar de ter ficado em alta no mercado, só deixou o Goiás em 2015, quando foi contratado pelo Palmeiras. Ainda jogou no Coritiba e entre 2017 e 2019 defendeu as cores da Chapecoense. Sem clube há quase 2 anos, Amaral está com 34 anos. Já rodado por vários grandes clubes do Brasil, Jonilson foi titular nos 2 primeiros jogos e depois saiu do banco de reservas em outros 2. Deixou o Esmeraldino já em 2011 e desde então rodou por vários clubes menores. Seu último registro como jogador foi em 2020 no Barretos. Emprestado pelo Palmeiras, o Wendel fez apenas um jogo pelo Goiás naquela Sul-Americana. Sem espaço no clube, já em 2011 foi parar no Atlético Paranaense. Depois disso, ainda voltou ao Palmeiras e rodou por alguns clubes, até se aposentar em 2018. O Wendel tem 39 anos. Apesar de ter perdido a posição de titular ao longo da campanha, o volante Wellington Monteiro participou de 5 jogos naquela Sul-Americana. Logo após o vice-campeonato, ele resolveu rodar por várias equipes do Brasil, até se aposentar dos gramados em 2018. No alto dos seus 43 anos, o Wellington Monteiro vem se dedicando à carreira de treinador. O volante Richelli foi mais uma cria da base do Goiás inscrita naquela Copa Sul-Americana. No total, ele participou de apenas um jogo. Negociado com o Sport Recife já em 2012, Richelli ficou muitos anos ligado ao clube pernambucano, mas em 2018 foi emprestado ao Internacional. Já em 2020, foi parar no Atlético Goianiense, porém pouco jogou. Sem clube, o volante tem hoje 30 anos. Velho conhecido da torcida esmeraldina, o meia Romerito participou de apenas um jogo naquela Sul-Americana, já que no decorrer da competição acertou seu retorno para o Sport Recife. Aposentado dos gramados desde 2015, Romerito tem 46 anos e se dedica à carreira de treinador. O meia Bernardo apareceu na lista de inscritos do Goiás e até chegou a participar de 5 jogos, mas, no decorrer da competição, perdeu espaço no elenco. Como estava emprestado ao Cruzeiro, logo foi devolvido ao clube mineiro. Aos 31 anos e já rodado por vários clubes do Brasil e do mundo, Bernardo é em 2021 atleta do Brasiliense. Fechando o meio de campo, inscrito ao longo da competição, o meia Marcelo Costa fez 6 jogos naquela campanha. Ele ficou no Goiás para a temporada seguinte, mas logo em seguida rodou por alguns clubes do nosso futebol, até se aposentar dos gramados em 2016, por conta de um problema nos rins. Marcelo tem 41 anos. Vamos finalizar o vídeo relembrando os atacantes daquele elenco, começando pelo grande destaque Rafael Moura. Emprestado pelo Fluminense, o He-Man jogou os 10 jogos do Goiás naquela Sul-Americana e chegou a marcar 8 gols, terminando a competição como artilheiro. Em alta no mercado, voltou para o Fluminense em 2011, mas 8 anos depois, acertou o seu retorno ao Esmeraldino. Rafael Moura tem hoje 38 anos e é atleta do Botafogo. Conhecido pelo seu sucesso com a camisa do Grêmio Barueri, o atacante Pedrão chegou a ser inscrito pelo Goiás na Sul-Americana de 2010, mas quase não foi usado. Participou de apenas uma partida.
Ele passou o restante da carreira rodando por vários clubes do Brasil, até se aposentar dos gramados em 2015. Pedrão tem atualmente 43 anos. Emprestado pela Ponte Preta, Otacílio Neto jogou 4 vezes e marcou um gol na Sul-Americana de 2010. Após deixar o Goiás já no ano seguinte, o atacante acabou tocando sua carreira por vários clubes menores do Brasil, até chegar ao Iguatu, do Ceará, agora em 2021. Otacílio Neto está com 38 anos. O jovem Jonathan foi mais uma promessa da base inscrita pelo Goiás naquela Sul-Americana. Na ocasião, ele não foi usado e no decorrer da competição chegou a ser negociado com o futebol francês. Depois, Jonathan chegou a voltar ao Esmeraldino, mas logo em seguida passou a rodar por vários clubes do Brasil e do mundo. Hoje, com 31 anos, ele é jogador do Gwangju, da Coreia do Sul. O experiente atacante Felipe não foi titular em toda a campanha, mas, mesmo assim, somou 9 partidas na Sul-Americana de 2010. Já no ano seguinte, optou em deixar o clube para jogar no rival Atlético Goianiense. Ele ainda jogou no América Mineiro e, em 2014, resolveu encerrar a carreira no Passo Fundo, clube de sua cidade natal. Felipe tem 43 anos. Mais um que foi inscrito ao longo da competição foi o atacante Jones Carioca. No geral, ele participou de 3 jogos, todos saindo do banco de reservas. Jones não ficou no Goiás para a temporada seguinte e tocou sua carreira aqui no Brasil e também na Turquia. Atualmente com 32 anos, Jones Carioca é jogador do América do Rio. E para finalizar, o atacante Everton Santos jogou 7 partidas e marcou um gol naquela Sul-Americana de 2010. Emprestado pelo PSG, ele foi devolvido ao clube francês logo após o final daquela temporada. Rodado por vários clubes do Brasil e do futebol asiático, Everton Santos tem hoje 34 anos e é jogador do Figueirense. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então compartilhe com seus amigos. Isso vai ajudar muito no alcance do canal. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!